seja muito bem-vindo, muito bem-vinda novamente ao programa Cura Familiar, um espaço destinado ao autoconhecimento, a cura com as nossas ancestralidades e também um olhar diferente para as nossas relações, porque famílias curadas curam famílias. E hoje eu quero trazer aqui para vocês um assunto que é relacionado às doenças pelo olhar sistêmico. Eu recebo muitas pessoas que me procuram para tratar questões de saúde. Ah, Cibele, eu vou fazer um atendimento de constelação, eu vou ficar curada da constelação. Depende. Vai depender tudo de como está isso no seu sistema, no contexto, de como você vai levar a informação que você vai ver na constelação no seu coração, né? Claro que eu sempre digo que todas as terapias, elas precisam ser muitas vezes complementadas pelos recursos da medicina também. Então é muito importante que a pessoa, quando for procurar um tipo de atendimento, de qualquer terapia integrativa, ela seja orientada, né, a seguir com os seus protocolos e também, dentro das possibilidades, ela ir fazendo algumas mudanças para que ela consiga entender o que se passa em todo o contexto da doença. Então, hoje eu senti de trazer aqui para vocês algo que ressoou muito com o coletivo, que foi na questão da época de pandemia que vivemos, né? Na época de pandemia, os pulmões foram o órgão mais afetado que tivemos. E o que representa isso? Pela metafísica da saúde, existem alguns autores e estudiosos que eles falam que no pulmão estão registradas todas as informações relacionadas às nossas tristezas, né? Então, situações que a pessoa passa, que ela tem uma tristeza muito profunda, que ela fica com aquela angústia dentro dela, que ela não consegue se liberar, geralmente se refletem na região dos pulmões. E isso pode representar em casos de pneumonia, em casos de infecções nessa região pulmonar. Então, eu vou representar aqui nos bonecos como pode ser que isso aconteça. Vamos supor que aqui temos uma pessoa, né, que ela está sofrendo por questões pulmonares. Então, vamos supor que pode ter sido uma pessoa que passou por um processo de Covid e a pessoa ficou com muita questão pulmonar ali. Então, essa pessoa está, vamos supor, com uma pneumonia, tá? Aqui, de frente para essa pessoa, está a doença, tá? A pneumonia ali que ela carrega, tá? Aqui eu vou colocar a ancestralidade dessa pessoa. Então, ali uma figura para representar a parte masculina e aqui uma outra parte para representar a figura feminina. Então, o que acontece? Vamos supor que aqui, nesse sistema de origem, houve uma perda muito significativa, né, de alguém que fez com que essas pessoas aqui, né, da ancestralidade, não tivessem vivido o luto dessa pessoa. E não necessariamente que essa pessoa aqui, ela possa ter convivido no mesmo ambiente que essa aqui. Geralmente, dizemos que a doença, ela sempre está a serviço de algo, tá? Então, na maioria dos casos, ela está relacionada a alguma exclusão de alguém do sistema da família. Então, pode acontecer também de ser pessoas que surgiram fora do contexto daquele casamento. Então, o homem ou a mulher de um determinado casamento acabou se envolvendo com uma pessoa numa outra relação, teve um filho, mas aquele filho ficou, digamos, excluído. Nunca se soube dele, né? Nunca se falou sobre aquilo ali. E apenas se tem uma sensação de que existia alguma pessoa a mais naquele sistema. Então, isso é um exemplo de uma pessoa ser excluída desse sistema, tá? E vamos supor também que essa pessoa veio a óbito, enfim. Então, aconteceu
que alguém do sistema faleceu e não se viveu esse luto, não se representou de nenhuma forma, essa pessoa foi incluída no sistema. Ela já estava excluída, né, quando estava em vida, mas aí acabou falecendo e não foi incluída. Então, o sistema, por si só, ele carrega um peso de uma tristeza muito profunda. E eu relacionei muito as situações do Covid ter atingido muito a parte pulmonar das pessoas. Por quê? Porque vivíamos num período, né, de uma tristeza muito profunda, de medos, uma insegurança muito grande de como seriam as coisas. E aí, todo esse campo de energia, todas as perdas que houveram daquele sistema, todas as pessoas que acabaram perdendo suas vidas e muitas vezes nem se sabia dentro dos sistemas que elas pertenciam àquela família, aconteceu que o órgão mais impactado, né, nesses casos da pandemia, ele foi a parte pulmonar. Então, essa pessoa que sofreu com essas questões da doença, ela estava muito relacionada com esses sintomas. O corpo físico dela, a alma dela estava direcionada para isso. Então, para ela conseguir se desvincular aqui, da mesma forma que em outras situações, ela precisa se afastar disso, tomar consciência do que aconteceu, mas deixar para trás tudo aquilo que aconteceu. E quando essa pessoa aqui, que talvez, como eu comentei, né, muitas vezes nem vai se saber da existência dessa pessoa, mas que durante alguma constelação pode vir uma consciência de que existia, né, alguém que foi excluído desse sistema. Quando isso é identificado, a gente diz que isso está sendo incluído de novo no sistema. E aí, toda a ordem das pessoas, ela se reorganiza. E aí, isso faz com que a pessoa aqui, ela fique no seu lugar de força, no seu lugar certo, e deixe para trás toda aquela angústia que ela estava carregando de um peso, de uma história que não era dela, né? E aí, com isso, essa pessoa consegue se liberar para um novo destino, para uma nova solução para a sua saúde. E claro, aqui sempre eu comento, né, é bem importante ressaltar que tem cuidados bem específicos para quem passa por questões pulmonares, né. Então, muitas mães chegam até mim com questões de crianças que também possuem asma, bronquiolite, todas essas doenças respiratórias relacionadas à parte pulmonar, elas falam muito dessa tristeza profunda. Então, pode ser que também, durante a gestação dessa criança, essa mãe passou por processos, foi muito difícil ela aceitar talvez a gravidez do contexto que ela veio, ou também passou por alguns outras situações que não conseguia estar presente mentalmente para aquela gestação. E aí a criança nasce, e a mãe ainda, após o nascimento da criança, passa por uma questão hormonal muito grande, que está muito relacionado ao puerpério, e isso faz, algumas vezes, que as mães ainda carreguem um pouco mais de pensamentos tristes, pensamentos negativos, né? E isso vai trazendo essa tristeza profunda. E a criança, estando ali no ambiente, ela vai captando essa energia e ela vai desenvolvendo questões pulmonares. Para quê? Porque eu não suporto ver a minha mãe ou meu pai sofrendo, então eu, de forma muito inconsciente, por amor a esse sistema familiar que me deu a origem da vida, eu sofro por eles. E aí é que começam as dinâmicas dos sistemas de doenças, né? Que nem aqui nesse caso. Essas pessoas, elas não puderam, não incluíram uma outra pessoa no sistema, isso gerou uma tristeza muito grande, e também não puderam vivenciar esse luto aqui. E aí, essa tristeza foi sendo carregada. Por quê? Porque essa pessoa aqui, por amor ao seu sistema, ela
acaba pegando de forma inconsciente essas dores para ela, então eu carrego isso por amor ao meu sistema, por amor aos meus familiares. Aí vocês vão dizer assim, Sibeli, mas aí todo mundo que tá doente fica doente porque tá carregando esse amor, né? Na grande maioria das vezes, o movimento que se observa é esse, né? Então, claro que existe todas as questões físicas, que às vezes a pessoa realmente não se cuida, mas não se cuida por quê? Porque talvez ela não tá com a autoestima dela em dia, não cuida, não tem amor próprio, não quer cuidar do seu corpo, e isso, né, é assunto até para um outro momento. Mas sempre quando tem doenças nos sistemas familiares, e principalmente doenças de repetição, assim, e eu chamo sempre bastante atenção para a questão das crianças, porque elas, na grande fase da vida delas, até os 7 anos, elas acabam carregando mais essas vibrações do sistema familiar. Então, também, como elas ainda estão com a questão da imunidade não está 100% desenvolvida, elas acabam adoecendo mais facilmente, né? E as questões pulmonares, elas sempre vão representar isso, uma tristeza muito profunda. Por vezes, alguns pais que podem estar em processo de separação também, que a criança, mesmo que não veja ou não entenda a discussão que acontece entre os pais, ela consegue sentir, ela consegue perceber essa tristeza profunda, né? Então, o que acontece? Muitas vezes essa mãe também, ela entra num processo de depressão muito grande, e aí ela não consegue amamentar esse filho, e aí já começa um sentimento de tristeza por parte dessa criança, desse bebê, de não se sentir nutrido por essa mãe. E aí isso pode sim desencadear, né, essa tristeza profunda que a criança vai somatizar em alguma doença respiratória. Claro que sempre temos que prestar atenção a quando isso começou a acontecer, né? Então, muitas vezes, o nosso corpo, ele só vai somatizar algo quando o nosso emocional e o nosso espiritual, digamos assim, não estão mais dando conta, né? Temos várias camadas de corpos no nosso ser, e cada camada ela vai atingindo um limite por vez. Só que quando isso somatiza no nosso corpo, é o sinal de que aquilo ali precisa ser resolvido de alguma forma. Por isso, então, que às vezes algumas situações elas demoram a aparecer, não é do dia para a noite que as coisas acontecem, né? Então, doenças às vezes muito repentinas que a gente diz, elas não são só de coisas de agora, elas são de situações que ficaram obscuras no passado do nosso sistema familiar e que foram sendo carregadas. Pode ser que muitas vezes coisas que aconteceram lá com seus avós, né, não tenha somatizado no corpo dos seus pais, e isso acabou somatizando no seu corpo, né, na terceira geração ou ainda na quarta geração. Então, atrás de nós tem muitas outras gerações, né, que a gente acaba carregando essa informação. Então, muitas vezes as pessoas olham um atendimento de constelação, mas eu nem conheci o meu bisavô, minha bisavó. Não tem importância isso, sabe? Claro que quando a gente conhece, se tem um vínculo maior pelo fato visual da gente ter visto a pessoa, né? Mas todas as informações de desequilíbrio, elas sempre vão estar dentro do sistema familiar. Então, tanto é que você já deve ter visto, né, alguém do seu sistema, um bebezinho nasceu, e você, às vezes, olhando as fotos de crianças antigas, olha, nossa, como essa criança é parecida com fulano de tal, e foram pessoas que nem se conheceram pessoalmente, né, para você ver que, sim, carregamos as memórias, os registros de tudo aquilo que aconteceu com a nossa ancestralidade, e a gente acaba, de alguma forma, refletindo isso no nosso dia a dia. E eu quero, então, convidar você a compartilhar esse conteúdo. Se você percebe que isso fez sentido para você, compartilhe nas suas redes com outras pessoas que precisam ter acesso a essa informação, porque o autoconhecimento, ele auxilia a gente a ter um olhar diferente para todas as situações e buscar alternativas diferentes
para o seu aprendizado e também para a sua cura emocional, porque famílias curadas curam famílias. Até o próximo programa. Nutri meu corpo.